1 Samuel capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ana, porquanto no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Tenham bondade, tomem vossos assentos, por favor. Queridos, como eu disse de início, quase impossível você participar de um evento de círculo de oração e não falar sobre oração, porque o evento é de círculo de oração. E uma das referências sobre oração é essa mulher que nós temos lido sobre ela aqui, Ana. Porque Ana foi uma mulher que orou e teve respostas, porém há muitas lições, há um caminho extenso, há um caminho longo entre a sua oração e a resposta à sua petição. Porque às vezes nós criamos um conceito errado até, de que é só orar e como o Senhor diz, clama-me e responder-te-ei, então é pá e deu. E não é bem assim que funciona, porque o Senhor às vezes Ele nos prova exatamente para ver qual o grau da nossa persistência. E oração não é algo que nós devemos fazer por obrigação, oração é algo que nós devemos fazer por amor. Os grandes nomes que marcaram a história da igreja, a história do evangelho, a história da Bíblia, do cristianismo, eram pessoas que oravam não porque tinham apenas necessidade, mas oravam porque gostavam de orar, oravam porque amavam orar, oravam porque sentiam-se bem orando, e Deus os ouvia, Deus os atendia, porque eles faziam aquilo por amor. E Ana, nós vimos que Ana é um exemplo em muitas coisas, e principalmente em como se orar e ser ouvido. Eu tenho certeza que cada um de nós e todos nós aqui já fizemos uma oração e não fomos atendidos.
E talvez, porque não fomos atendidos, talvez nós em algum momento ficamos tristes e talvez até desgostosos. Por que Deus não me atendeu? Por que Deus não me respondeu? E o encanto da oração é isto, é que quando nós oramos, e Jesus ensinou em Mateus 6, a beleza da oração é que se faça a vontade de Deus na nossa vida, não a nossa vontade, porque na oração do Pai Nosso, ali está escrito, é a oração modelo. Ela não é exatamente uma oração para ser repetida, mas é uma oração que deve servir como modelo. E naquela oração nós encontramos três coisas interessantes. Primeiro, exaltação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos reconhecendo Deus como Pai e o estamos exaltando. Depois vem o outro estágio, o segundo estágio, que é petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Nós estamos pedindo. E o terceiro estágio da oração é a doxologia, ou louvor, ou adoração, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. São esses três estágios da oração. Por isso que ela serve de oração modelo. Não é para ser repetida, é para ser o modelo. Quando nós formos orar, nós temos que primeiro exaltar a Deus, depois pedir a Deus e depois adorar a Deus, porque é assim que se recebe a resposta das nossas orações. Quantos sabem que é assim? Levante a mão e adore ao Senhor. Ana nos dá essa lição maravilhosa, incrível. E há algo muito mais interessante, tão interessante quanto orar, que é agir. Ação está na frase oração. Oração deve ter ação. Se nós orarmos e não agirmos, talvez não vai acontecer nada, porque Deus, Ele espera que nós ajamos para que Ele possa operar na nossa vida. E às vezes nós só oramos e ficamos esperando. E alguém já disse: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Entendeu a mensagem? Então tem que haver uma interação. Você ora e você pede e você age, você vai atrás, você se esforça, e o Senhor diz: esforça que eu te ajudarei. Tem que haver ação humana, tem que haver a cooperação do ser humano para Deus poder agir. Glória a Deus. Então, o primeiro versículo que nós lemos fala exatamente disto. Diz assim: então Ana se levantou. Se levantou para orar. Se levantou para agir. Todo mundo conhece aqui, todos os que leem a Bíblia conhecem a história de Ana. Era uma mulher atribulada, uma mulher estéril que não podia ter filhos. Elcana se casou com uma outra mulher chamada Penina, era sua rival. E Penina era uma mulher cuja madre tinha sido aberta, e muitos filhos ela deu a Elcana, marido de Ana. É tão interessante, é tão impressionante. Deus nunca aprovou esse tipo de comportamento. E se nós observarmos bem, Penina era esposa de Elcana também. Mas você já viu que nós quase nunca mencionamos ou nunca vemos Penina como uma esposa de Elcana? É como uma rival de Ana. Você já percebeu? Alguém já pregou, já ouviu alguém pregando? Vou pregar sobre Penina, esposa de Elcana. Quem aí já ouviu? Ninguém. A gente sempre, só o garotinho ali, a Bíblia dele é das pequenas, se fala de Penina quando se fala de Ana. Agora, quando se menciona Elcana e se fala de esposa, a esposa é Ana, porque é assim que Deus estabeleceu. A esposa é Ana, a esposa de Elcana é Ana, porque Elcana tem Ana até do nome. Então, aquilo foi uma aventura de Elcana, e Deus não aprova esse tipo de comportamento. Amém? Glória a Deus. Hoje as coisas estão mudando, mas nós sabemos que não é assim. E como disse Jesus, no princípio não era assim. Ana, se vendo em situação delicada, ela naquele dia ela tomou
uma atitude. Estavam todos ali reunidos, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, as pessoas riam, as pessoas conversavam, alguns talvez cantavam, outros contavam uma história, mas Ana estava amargurada de alma. Aquela festa tinha graça para todo mundo, mas não tinha graça para Ana. Então ela cansou de apenas chorar, ela cansou de apenas lamuriar, ela cansou de apenas reclamar, ela cansou de apenas se vitimizar, e naquele dia, na casa do Senhor, ela tomou uma decisão. Ela disse: hoje eu vou tomar uma decisão, e eu sei que Deus vai me atender, e vou começar tomando uma atitude. Levantou-se Ana, ou seja, tomou uma atitude. Quando nós tomamos uma atitude, irmãos, Deus age. Eu falei sobre isso aqui, sobre nós cooperarmos para que Deus possa agir. Sempre foi assim ao longo da história bíblica. Nós vemos que Jesus curou um paralítico que veio pelo telhado, mas você já imaginou se eles não tivessem tido uma atitude de botar aquele homem pelo telhado? O que maravilhou Jesus não foi a doença daquele homem, mas foi a fé deles, diz a Bíblia. A fé. E como é bom se ter amigos também. Tem gente que tem amigo da onça, mas é bom ter amigos cristãos. E a minha esposa leu aqui dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque havendo união há a interação, havendo união há cooperação. Aquele homem tinha amigos, porque eles chegaram e a casa era de Jesus, e eles chegaram na casa de Jesus e Jesus estava ensinando, e eles viram que a casa estava lotada, estava cheia, e eles disseram: puxa vida, o homem era paralítico, não tinha o que fazer, o que vamos fazer? Todo mundo sabe como pesa um corpo, é impressionante. E então eles poderiam dizer: olha, meu amigo, a gente fez o que pôde, te trouxemos até aqui, mas você vê, a casa está cheia, não tem como a gente entrar, infelizmente não dá. Mas eles abraçaram a causa do seu amigo paralítico. Eles não pensaram assim, eles disseram: se nós viemos até aqui, nós tomamos uma atitude, então para nós receber a bênção, nós precisamos agir mais, e agir mais forte, e agir mais pesado. E o que vocês vão fazer? Nós vamos subir naquele telhado, nós vamos destelhar aquelas telhas, e nós vamos te colocar na frente de Jesus. O nome disso é ação, irmão. Você só ora: oh Deus, me ajuda, me ajuda. Mas e aí, o que você está fazendo? Glória a Deus. Qual é a sua ação? E aquele homem foi colocado diante de Jesus. Quando Jesus viu aquela cena, a casa era de Jesus, o telhado que eles abriram era o telhado de Jesus. Jesus poderia ficar estressado com eles: olha o que vocês fizeram no meu telhado. Não, Jesus não olhou para isso. Jesus era desprendido das coisas materiais. Jesus olhou e diz a Bíblia, a primeira coisa que Jesus notou, a Bíblia diz: e vendo Jesus a fé deles. Glória a Deus. E vendo Jesus a fé deles. Ação. Quando nós agimos, Deus opera. Eu não vou citar muitas referências, porque senão a gente vai longo. E eu já, por natureza, irmão, sou um pregador de mensagem longa, tá? Para você já ir. Ainda bem que as cadeiras são boas, confortáveis, uma maravilha. Glória a Deus. Todos conhecem a história da sunamita, aquela mulher que também era estéril, não tinha filho, recebeu o profeta Eliseu em sua casa, o acolheu ali, o alimentou, cuidou bem dele, uma bênção, fez ali, enfim. Aquela mulher, um dia, diz a Bíblia Sagrada, que o marido, aliás, ela não tinha filhos, era estéril, e o profeta, antes de sair, disse para ela que ela iria gerar um filho. Ela disse para ele: não brinca comigo, não me engana, meu senhor. Ele disse: não, estou falando sério, você vai dar a luz e vai ter um filho. E ele foi embora. Passado um tempo, a mulher engravidou e ganhou um filho, e o filho cresceu e já estava no tempo de ir para a roça, e o pai pegou ele e levou para a roça. Quando chegou lá na roça, o menino sentiu uma dor de cabeça e disse: ai, minha cabeça está doendo. E o pai disse: pega, chamou um moço e disse: ó, leva ele para a mãe dele, porque nós homens somos assim, quando a coisa aperta a gente manda para a mãe. A mãe é médica, a mãe é doutora, a mãe é enfermeira, a mãe é dentista, a mãe é tudo.
tudo, né? É advogado, a mãe é tudo. Deu problema lá, o menino está chorando, estava brincando com os amiguinhos lá na rua, está chorando. Aí eu ouvi o choro, vai lá, fulana, ver o que é, ela é consoladora também. Mulher é tudo. O menino gritou, está doendo minha cabeça. Mas sabe por que as mulheres têm essa força? Por causa disso, 40 anos na presença do Senhor, o Senhor fortalece. Você já viu algum ciclo de oração de homem aí com 40 anos? Onde você já viu? Foi numa celebração de 40 anos de ciclo de oração de um homem. Levanta a mão aí. Ih, a coisa está feia para nós, meu amigo. Está feio para nós. Pois bem, doeu a cabeça, leva para a mãe dele. E aí ele foi lá para a mãe dele, e quando chegou lá, já chegou quase morto, e o menino morreu. Quando o menino morreu, a mãe pegou o menino, colocou na cama do profeta, esperando que talvez a unção do profeta estivesse ali. Me parece que deitar no mesmo lugar de Eliseu quando ele ainda estava vivo não dava resultado, porque depois de morto não ressuscitou, mas vivo não ressuscitou. Não é interessante isso? Não é interessante? Enterraram o morto na cova de Eliseu depois que ele estava morto, aí ressuscitou, mas na cama que ele deitou quando estava vivo não ressuscitou. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, Deus espera que nós façamos, nós ajamos, porque Deus nos chamou para agir, meus irmãos. Glória a Deus. Não fica aí paradinho só olhando, assistindo culto segunda, terça e quinta. Não, você foi chamado para trabalhar, você foi chamado para fazer, você foi chamado para agir. Então faça, porque Deus conta com você. Glória a Deus. Eu estou vendo uns aí no meu filho olhando, parecendo coruja. Fala, coruja não fala, mas ela fica assim, olhando com aqueles olhando, dá um giro de 360 graus no pescoço. Não, glorifique a Deus, irmão, exalte o nome dele, porque a Bíblia diz que no seu templo cada um diz glória. Amém? Glória a Deus. Aquela mulher botou o menino ali e o menino continuou morto. Ela não fez alarde. Ela simplesmente mandou um recado para o seu marido. E o recado foi o seguinte: manda-me um dos moços me preparar uma das jumentas, porque eu vou ao profeta hoje. E quando o homem recebeu o recado, ele estranhou e ele disse assim, obviamente que mandou o recado pelo moço que foi, e disse, mas não é lua nova, não é sábado. Depois eu explico por que ele disse, mas não hoje, numa outra ocasião. Acho que ainda vou ouvir aqui ainda, né? Não é lua nova, não é sábado. Por que ela vai procurar o profeta? E a mensagem dela para o marido, porque o mensageiro veio, preparou a jumenta e voltou para a roça, para o marido. A mensagem dela para o marido foi: vai tudo bem. O filho estava morto. O filho estava esticado numa cama, morto, sem vida. Mas ela mandou uma mensagem para o marido: vai tudo bem. Coisa linda é ser esposa de uma mulher que ora. Ela mata tudo no peito, você chega, o troço está caindo, você olha para ela, paz do Senhor, irmã Petronila, paz do Senhor, meu irmão Capristano, como é que está? Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Paz do Senhor, irmã Ana Giba, paz do Senhor, irmão Geniberto, como é que está as coisas? Está tudo bem. Mulher que ora é diferente. Mulher que confia é diferente. Mulher que tem intimidade com Deus é diferente. As que não tem, meu Deus, já bate terror, vai esperar o marido da palavra. Ai, meu Deus do céu, esse homem, por que tu não anda? Esse homem não anda, meu Deus do céu. Olha aí o que aconteceu, cadê tu? É uma perturbação. Coitado, o que houve, meu Deus do céu? E já vai entrando perturbado, coitado deste homem. Mas marido e mulher que ora é uma bênção. Se dá o luxo até de ser ranzinhos e ele dá hora por ele, Jesus acalma, meu marido. Amém, irmãs? Aleluia. Glória a Deus. Então, a mulher pegou o jumento, montou no jumento, ela sabia onde o profeta estava, e ela foi até onde estava o profeta. Quando ela chegou lá, o profeta de longe a viu, chamou o seu moço e disse: Geazi, vai lá e pergunta para a mulher se está tudo, como é que estão as coisas por lá. Pergunta como é que está o marido, pergunta como é que está o filho, pergunta como é que está ela, pergunta como é que estão os negócios, pergunta como é que está. Quando o Geazi chegou e perguntou para ela como está, ela resumiu tudo numa palavra. De novo, segunda vez:
vai tudo bem. Glória a Deus. Tu és Deus Santo. E aí o profeta, o Geazi levou ela até o profeta, e quando chega lá ela cai aos pés do profeta e disse: eu te pedi algum filho porventura, meu senhor? Ela não falou num tom desrespeitoso, não, porque ela cai aos seus pés e abraça os seus pés. Isso mostra respeito. E ela cai aos seus pés e diz: porventura eu te pedi algum filho, Senhor? Não te disse eu, não me enganes. O que houve? E ela disse: meu filho está morto, e contou a história toda. E aí o Geazi pega, o Eliseu diz: Geazi, pega o meu cajado, vai até o moço, e quando chegar lá coloca o meu cajado sobre ele, vai ressuscitar. E a mulher, olha o que é a ação. A mulher teve a atitude de se levantar da sua casa e ir até o profeta. E agora ela está tendo outra atitude, porque às vezes, irmão, nós depositamos e vamos atrás da bênção no lugar errado. Não, você tem que buscar a bênção onde está a bênção. Tem muita gente hoje decepcionada e frustrada nas igrejas, porque eles vão em tudo que é lugar buscar a bênção, vai até no lugar errado. Um dia eu fui orar para um irmão no hospital e ele estava com um amuleto, um negocinho embaixo do travesseiro, era uma simpatia. E eu perguntei, aquele irmão estava em câncer, estado terminal. E eu perguntei, mas o que é isso aqui? Ele disse: não, isso aqui é uma simpatia que uma igreja passou aí. Sabe como é que é, né? Nessa situação a gente se agarra com tudo. Eu digo: não, meu irmão, você está à beira da morte. Desculpa, vou ser franco, porque se Jesus lhe curar, você vai morrer, porque o médico já disse: você vai morrer. Aí você, em vez de se firmar em Deus, você está agarrado em simpatia. Agora, ainda bem que ele tirou aquele negócio de lá. Olha por mim, orei por ele, pedi perdão, morreu salvo, graças a Deus. Você tem que ir no lugar onde está a bênção. Não vai em qualquer lugar no desespero, pastor, me agarra com Deus em qualquer um. Não, no desespero a Bíblia diz: buscai ao Senhor, o teu Deus, ele te escuta. Vai lá, Geazi. E ela novamente agarrou os pés do profeta e: Senhor, não saio daqui de jeito nenhum. Se o Senhor não for comigo, não tem que me tirar desse lugar. O Senhor tem que ir comigo. E o profeta, vendo que não tinha como mesmo, porque a mulher tomou uma atitude, não havia nada nem ninguém que pudesse fazer ela mudar, ela se desviar daquele foco. Então ele foi com ela. E nós sabemos da história. Chegou lá, se esticou sobre o menino e andou pela casa e se esticou novamente pelo menino, e o menino ressuscitou. Espirrou 7 vezes. Eu já vi gente espirrar até 4, mas 7 eu nunca vi. Espirrou 7 vezes e abriu os olhos e começou a respirar. E a mãe ficou feliz e alegre, porque Deus ouviu, mas Deus só agiu porque ela tomou uma atitude. Agora você imagina, irmão, se ela resolve ficar ali no quarto, só ali no quarto, ali: ô Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Se lamuriando, eu não te pedi um filho, Senhor, foi aquele teu profeta, aquele homem, acho que era até meio falso, porque abençoei pela metade, olha aí, não vou poder ver os meus netos, ô Senhor, e ficasse ali. Deus ia fazer alguma coisa? Não ia, ela tinha que agir, irmão. Ela tinha que tomar uma atitude. Então Ana, ela é um modelo, porque Ana, ela tomou uma atitude, ela foi orar, ela foi, depois que comeram e beberam, ela foi se encostar no pilar do templo para orar a Deus. E diz a Bíblia, ela com amargura de alma orou e chorou abundantemente. É um outro requisito para quem quer orar e ser ouvido. Primeiro, se levantar, tomar uma atitude. Segundo, fazer uma oração com propósito. Nossa oração tem que ter um propósito. Nós precisamos dizer a Deus o que nós queremos. Temos que falar. Nós temos que nos relacionar com Deus, irmão. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus fala, Deus ouve, Deus enxerga, Deus sente, Deus se entristece, Deus se alegra. Sim, Deus é uma pessoa. E nós temos que nos relacionar com Ele como uma pessoa. Então nós precisamos dizer para Deus o que nós precisamos, o que nós queremos, para Ele poder nos atender. Precisamos que Ele diga.
E eu já dei aqui exemplos aqui, não vou repetir. Que queres que eu te faça? Encontrou um homem que estava lá. Senhor, se quiseres, pode me limpar. Ele diz. Ele faz, se tu quiser, tu pode. Jesus quer. Pronto, fica limpo. E ele ficou imediatamente. Porque Deus quer. Agora ele precisa saber se nós queremos. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Porém, ele diz antes: clama a mim. Clamar significa eu tenho que falar a ele o que eu preciso. Eu tenho que ter um propósito na minha oração e definir em oração o que eu preciso. Amém? Ana fez uma oração com propósito. Qual o propósito dela? Voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ela fez um propósito, ela fez um voto. Mas é interessante a posição que ela se coloca. Posição de humilhação diante de Deus, posição de humildade. Irmão, não conheço ninguém que chegou assim diante de Deus para orar que tenha recebido resposta. Tem uns aí pulando com o narizinho empinado, querem orar assim como se Deus fosse o Senhor deles. E tem uns que até ensina: bota Deus na parede, aperta ele, que se ele prometeu, ele vai ter que fazer. Deus não vai ter que fazer nada. Deus é Senhor e nós somos servos. Deus é Criador e nós criaturas. Ele é quem manda, Ele é quem pode, Ele é quem diz, Ele é quem faz. Nós apenas obedecemos. A posição de oração é a posição de humilhação. Porque o Pai é nosso, Ele é Pai, nós somos os filhos. Ana se coloca numa posição de humilhação. Só aqui no versículo 11, irmãos, e em todo o texto que nós lemos, mas só no versículo 11, sabe quantas vezes ela se coloca na posição de serva? 3 vezes. Só no versículo 11, 3 vezes. E em todo o texto que nós lemos aqui, 4 vezes. Ana serva. Olha como ela diz, versículo 11, pode olhar a sua Bíblia. E orou ao Senhor dizendo: Senhor, se benignamente atentares para a tua serva uma, e de mim te lembrares, e da tua serva 2 não esqueceres, mas a tua serva 3 deres um filho varão. Olha a posição em que Ana se coloca diante de Deus, não como senhora, mas como serva de Deus. Como serva de Deus. Então ela ora na posição de serva. E quarta lição que nós temos a aprender com Ana. Estou meio correndo. Quarta lição a aprender com Ana. Ana não teve pressa de sair da presença de Deus. Ela chegou ali, ela parou ali e ela se demorou. Ela orou, ela se demorou, ficou na presença do Senhor ali demoradamente. Versículo 12 diz: e sucedeu que perseverando ela em orar, perseverar é insistir, é permanecer, é continuar. Jesus disse: sede paciente na tribulação, perseverai em oração. O segredo é perseverança. Ana perseverou em orar, ou seja, ela não teve pressa de sair. Tem gente que ora tão rápido, mas tão rápido, que quando Jesus olha para ele, já, cadê ele? Já foi. Mas agora que eu ia responder, já saiu, não está mais orando. É tão rápido. Tem uns que vão orar de joelho, já nem dobra os 2 joelhos, dobra só um. O outro já está prontinho para levantar. Como é que Deus vai ouvir? Quando o Senhor já foi, Senhor, abençoa, amém. Já era. Madrugada, quando vai orar, quando vai orar, metade do pé já está debaixo do cobertor. Isso quando não se ajoelha em cima da cama. Como é que Jesus vai orar? Vai responder isso? Não tem como. Perseverar em oração. As orações hoje são muito rápidas. Como 40 anos de ciclo de oração. De joelhos, frisobeia, irmão. De joelhos. Hoje, as nossas orações, elas estão mudando. Não se ora mais de joelho. É assim, é o círculo assim, todo mundo aqui, todo mundo em pé, lá, vamos lá, toda hora. Ô, Senhor, irmão, cadê o joelho? Cadê o joelho? Uma vez um irmão me perguntou, um obreiro, veio de uma outra congregação, congregar lá conosco, e ele me perguntou assim: pastor, por que
pode orar de qualquer jeito. É verdade. A Bíblia diz que a gente pode orar. Ele, Ezequiel, orou deitado. Eu digo, é verdade, mas não tem problema ele orar deitado. Se o irmão estiver na mesma situação dele, pode orar deitado. Ele estava à beira da morte. Não tem problema. Pode orar deitado. Sabe por que nós oramos de joelho, irmão? Não, porque Jesus orava de joelho, ele foi o modelo. A Bíblia diz que ele não era ajoelhado nos paninhos. Não, Jesus orava, era na pedra bruta, ou na areia mesmo. A Bíblia diz que ele tinha um tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava. Não era uma laje como essa aqui, uma cerâmica bonitinha, limpinha, sem terra, não, sem areia, não. Era no bruto mesmo, dobrava o joelho e orava a Deus. E orava a Deus, e não era uma oraçãozinha, não. A primeira vez foi 1 hora batido. Ele voltou e disse para os discípulos: nem 1 hora sequer, pode orar isso comigo. E voltando, dobrou de novo o joelho, e como das outras vezes, se foi. Jesus passou a noite orando, e por favor, não venha me dizer que ele estava orando deitado. Passou a noite orando, e no outro dia escolheu os seus discípulos a noite inteira de joelhos dobrados. Cadê as orações de joelho e mais os relatos bíblicos? A história diz que o apóstolo Tiago tinha os joelhos como de um camelo, de tanto orar, havia uma casca no seu joelho. Foi o modelo que nós aprendemos. Oração tem que ajoelhar. Joelho no chão, fogo nos bancos, fervor na vida. Hoje temos uma igreja morta, que não adianta nem você, mas olha, irmão, pode mover o mundo, não sai, glória a Deus, nos abençoados aí, você tem que espremer, fazer, botar um desfibrilador para ver se sai alguma coisa dali, não sai, não dá glória, não glorifica, não é, mas pastor, eu só dou glória quando eu sinto, não tem problema, irmão, dê quando sem sentir também, dê sem sentir também, comece a exercitar, você não precisa sentir para dar glória, dê glória por agradecer por tudo aquilo que ele já fez na sua vida, amém? E tem uns que são que nem sabem aquele sapo bururu, que você bota sal, mais é aquele. Tem uns que quanto mais você prega, ao invés de ele se humilhar, mais inchado ele fica. Aí finge a cara, fica bravão. E aí se você bobear, ele voa no seu pescoço. Não voa não, em nome de Jesus. Essa noite é noite de propósito. Essa noite é noite de transformação. Hoje o Senhor vai fazer uma transformação no seu coração. Ana se colocou em humilhação. Não teve pressa em sair da presença do Senhor. E quinto, ela fez uma oração confiante. Ou seja, confiou na oração que fez e descansou. Quando a gente confia na oração que faz, conhecendo o Deus que a gente tem, a gente descansa. A gente descansa. Agora, existe uma coisa, eu acho que eu até falei aqui da última vez que eu tive. Se existe um modelo que você não deve copiar, é o modelo da igreja primitiva, no que diz respeito à oração deles por Pedro. Ali é um exemplo negativo que a igreja primitiva deixa para nós, que você não deve seguir. Qual, pastor? Você orar sem confiar. A Bíblia diz que Pedro foi preso, e a Bíblia diz a igreja fazia constante oração a Deus por ele. E Deus ouviu, porque estavam orando. Deus escutou. E aí ele mandou o anjo lá. Bom, os irmãos sabem, Pedro foi solto, e quando ele saiu, ele foi imediatamente para o local onde ele sabia que os irmãos estavam orando. E quando chegou lá, bateu na porta, empavou, bateu, porque eu neguei agora, é um soldado romano, que será? E bateu na porta, e como insistisse, veio uma menina chamada Rod. A Rod chegou e olhou ali no buraquinho da porta. É o apóstolo Pedro, é o pastor. Jesus já soltou e voltou lá e disse: é o pastor. Sabe o que é certo? Estava orando, um fervor, um fogo. Oh Senhor, liberta o teu servo, o Senhor é poderoso. Quando o Senhor fez a obra e alguém chegou e disse: ó, pode parar de orar, o Senhor já ouviu, o irmão Pedro está aí, o pastor está aí. Não, conversa mesmo. É o pastor, não pode, é ele. Não, deve ser o anjo dele. Mas estava orando para Jesus soltar o homem. Agora, como o homem está solto e a notícia chega, eles não acreditam. Oração sem confiança. Não faça isso, não siga esse modelo. Quando você orar, creia. Está orando para o teu marido ser salvo? Então ore dizendo: Senhor, eu já vejo meu marido no tanque de batismo, eu já vejo meu filho no tanque de batismo, eu já vejo meu filho cantando no coral. Ore com confiança. Aí vieram, abriram a porta, viram que era o apóstolo Pedro, diz a Bíblia, e pasmaram. Ué, mas estava orando para isso? Ficaram espantados.
Ana orou com confiança. E a prova disso é que, e aqui depois eu vou só citar o resto e vou encerrar. Eu olhei aqui no relógio lá, está marcando 10 horas. E como não é vigília, né? Então, a Bíblia diz que Ana, depois que ela orou, olha o que é a confiança na oração. No versículo 18, preste atenção. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi o seu caminho. A mulher que não estava comendo, a mulher que não estava bebendo, a mulher que estava cheia de tristeza, diz a Bíblia, e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Ela não estava grávida ainda, nem havia saído do lugar, mas ela já estava alegre e animada, porque ela sabia, ela confiava de que o Deus a quem ela tinha orado iria atender e ela seria ouvida. Oração com confiança. Oração com confiança. Quando você orar, meu irmão, tenha certeza, o teu Deus, o Deus a quem tu serve, está te ouvindo. Amém, amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Outra coisa que marcou Ana é que Ana soube entender o tempo de Deus. Como eu disse, nem sempre Deus ouve no momento em que a gente ora e pede. Aleluia. Ao longo desses anos, pregando por aí em eventos de ciclo de oração, já vi muitos exemplos de irmãs que oraram 20 anos, 30 anos para Jesus salvar o marido. Jesus salvou. Depois de 20 anos, depois de 30 anos, estava pregando no evento em Santo Antônio da Patrulha, e quando fizemos o apelo, de repente entrou um homem e eu vi uma inquietação no coral das irmãs que estavam ali cantando, e aquela inquietação e aquele pavor, e entrou aquele homem magrinho, um homenzinho nadinha, mas disse que aquilo era um demônio. Entrou aquele homem, e quando entrou, bateu o pavor e uma inquietação no ciclo de oração, e eu estou pregando ali, mas estou observando, que meio incomodado, meio preocupado com aquilo ali, meio perturbado com aquela situação. E aí continuei pregando, e na hora do apelo, quando eu perguntei: quem está aqui que quer aceitar Jesus ou quer voltar a Jesus essa noite? Eu vi que aquele homenzinho magricelinho, ele veio de lá para cá, passando a mãozinha nos olhos, e eu ouvi um negócio diferente aqui atrás, que as irmãs começaram a falar língua estranha. Porque esse homem é muito importante. Muito importante. Fui ver, irmão, ele era marido de uma irmã. Muitas vezes ele veio buscar ela. Quando ele entrava na igreja, a irmã já sabia. Ele vinha para levar a irmã, e às vezes batia na irmã no caminho e batia em casa quando chegava. Então quando ele entrou, bateu o pavor das irmãs: é hoje que a irmã vai apanhar. Só que não, naquela noite era noite de mudança. Aquela irmã, ela vinha orando com propósito, com certeza, e ela confiava na oração que ela fazia. Aquela noite foi a noite da transformação, foi a noite da mudança. Quando eu fiz o apelo, aquele homem se levantou e veio chorando. Aí o coral foi renovado, alegre, feliz. Estavam sendo solidários com uma irmã, porque não ia mais apanhar, nunca mais ia ser tirada de um culto, no meio de um culto, ia receber a bênção toda. Oramos por ele, recebeu a oração e voltou salvo para casa com a irmã que tinha orado 20 anos por ele. Era desviado aquele pobre homem. 20 anos, Deus ouviu no mesmo dia, ouviu 20 anos depois. Mas uma notícia boa eu tenho: ele ouve. Não importa se é um ano, se é 2 anos, às vezes ele ouve na hora. Você ora aqui e já acontece. Às vezes ele ora até antes de você orar, só porque ele já sabia que você orar, ele já libera a bênção. Mas, porém, não espere que é sempre assim. Não espere que é sempre assim. Ana entendeu, foi esperar. E aí, por isso que ela foi alegre, foi feliz, foi contente, porque oração confiante é aquela que você faz com fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a convicção de fatos que a gente não enxerga. E no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe; segundo, que Ele é galardoador, ou seja, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Não importa o tempo que você está buscando, certeza de uma coisa: o Senhor vai te galardoar, o Senhor vai te recompensar, o Senhor vai te ouvir e vai já estar para te recompensar.
responder. Amém, amados? Esta noite eu quero orar. Talvez tenha alguém aqui que está chorando, que está na amargura da vida e parece que Deus não vai ouvir, e até já está meio que desistindo. De que adianta? Eu vou para lá, eu oro, eu clamo, mas olha o estado dos meus filhos, olha a situação da minha casa, olha a situação do meu marido, olha a situação em que eu estou, doente. Ouça, eu acho que Deus não me ouve. Você está perdendo as esperanças. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Você que perdeu as esperanças, você que até ora, mas já nem ora confiado. De que adianta? Eu já estou orando há tanto tempo e Deus parece que não me ouve. Deus nem olha para mim. Deus está olhando para você. E no tempo certo Deus vai responder. Agora é necessário entender o tempo certo de Deus. O tempo certo de Deus. O fato de Ele não já ter te respondido não significa que Ele não está te ouvindo. Lembra da mulher cananeia? Veio correndo atrás de Jesus gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus não voltou para ela, Jesus não olhou para ela. Aquilo incomodou, aquele clamor incomodou. E os discípulos disseram: Senhor, despede-a, porque está incomodando. Você vem gritando atrás da gente aí. Jesus não virou, não falou, até então não tinha dito uma palavra para aquela mulher. Mas significava que ele não estava ouvindo? Não, ele estava ouvindo cada palavra. O fato de Jesus ainda não ter te respondido não significa que ele não está te ouvindo. Ele está te escutando. E quando chegar a hora certa, vai acontecer. Mesmo com gente intercedendo, porque às vezes tem os intercessores. Você não só ora, mas você pede oração. Eram os discípulos intercedendo: Senhor, despede-a. Vem gritando atrás. São os intercessores: Senhor, olha para essa pobre irmã. Senhor, olha para esse miserável irmão. Senhor, tem misericórdia. Mas parece que o Senhor não ouve. Não, ele está ouvindo. Ele ainda não se voltou para derramar a sua vitória, mas ele está te ouvindo. Chega um momento, porque Deus sempre espera algo mais. E o que ele espera? Primeiro humilhação, depois adoração, e persistência. Aquela mulher, ela não parou, ela não se cansou, ela não desistiu. Mesmo Jesus, chegando ela diante de Jesus, diz a Bíblia, chegou, lançou os seus pés e adorou e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus diz: não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Se ela fosse uma mulher bruta, ela se levantaria e diz: que homem mal educado, como pode dizer isso para uma mulher aflita? Não, é que na verdade ela entendeu o tamanho dela e o tamanho dele, e ela então usou de sabedoria e se humilhou mais um pouquinho. Quando ela diz: mas os cachorrinhos, eles se contentam com as migalhas que caem da mesa do seu dono. Aquela ação da mulher, aquela palavra da mulher mexeu no coração de Jesus, e Jesus diz: oh mulher, grande é a tua fé. Aquilo mexeu com Jesus. Quem sabe ele está esperando uma atitude assim. Quem sabe? Esta noite eu quero orar por você, porque esta noite é noite do Senhor mudar a sua história. E se você quer esse reforço espiritual, pode vir à frente em nome de Jesus. Deus eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida desses dois queridos irmãos e mais os seus filhos, Senhor. Nós oramos por essa família, Pai querido. Tu sabes o que os trouxe aqui diante desse altar, meu Deus. Tu sabes, Senhor, qual a necessidade deles, meu Senhor. Oh Pai querido, em nome de Jesus eu oro e ministro sobre a vida deles, Senhor amado. Ministro sobre a vida deles aquilo que o Senhor tem proposto para eles. O Senhor sabe o que tem os afligido. O Senhor sabe o que tem lhes causado angústia, até tristeza e talvez decepção, vontade de desistir e desanimar. Senhor meu Deus, nós vivemos uma época de uma geração de desistentes, onde as pessoas vivem, Senhor amado, elas não se levantam, não se erguem espiritualmente, elas vivem trocando de igreja como se troca de roupa, fugindo dos problemas, mas não querem se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso que tem a bênção e a vitória em suas mãos, para dar a cada um segundo a sua fé. Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça esse casal, fortaleça essa família, os elos dessa família, o relacionamento, enfim, Pai, abençoa eles em todas as áreas, na área da saúde, na área financeira, na área sentimental ou na área espiritual principalmente, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço por eles e te agradeço pela vida deles e pela vida da família deles.
Jesus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. E todo o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, irmã Evinha.